Bom, bem-vindas, bem-vindos, em nome da Associação Ambiental, que apontou a mim hoje para falar nesse café da manhã, mas é um espaço aberto, né? A pessoa que está aqui, ela vai conduzir um bate-papo sobre algo que ela tem para compartilhar. Esse é o propósito da Roda de Saberes. Queria começar agradecendo do fundo do coração, que é quando chegamos aqui cedo, hoje, um pouquinho antes da prática, para a gente organizar esse espaço e estar bem acolhedor, nós fomos acolhidos porque chegamos aqui, eu, Terezinha e outras pessoas, e já estava arrumado tudo, a mesa para a nossa refeição, as cadeiras retiradas das salas e enfileiradas, como encontramos aqui. Não sei quantas pessoas participaram disso, algumas eu cumprimentei logo que cheguei e já agradeci, mas reforço esse agradecimento que me deixou emocionadíssimo, inclusive me perturbou um pouquinho. Mas além da culpa, vocês têm a minha gratidão imensa do fundo do meu coração. O nosso tema de hoje, ele faz parte de um tema maior, que foi o que a gente escolheu para esse ano. Teremos 12 rodas de saberes ao longo do ano, essa é a primeira, e todas essas rodas de saberes estarão compondo uma linha de desenvolvimento. Essa linha de desenvolvimento é a sustentabilidade. A gente vai então começar um pouco falando sobre isso. Quando chegar a hora de falar, porque como bons praticantes, antes da gente começar alguma coisa, a gente se prepara, né? Assim como o trabalhador, antes de trabalhar, ele prepara as suas ferramentas, o lavrador vai afiar a sua enxada, ver se está bem presa no cabo, ver a pá, a picareta e tudo mais, para poder trabalhar, senão chega lá no campo e a enxada desmonta, não dá certo. Então vamos nos preparar também. A gente prepara respirando. Então vamos nos desencostar do encosto da cadeira, sentando na borda do assento, os pés afastados mais ou menos à largura dos ombros, formando, de preferência, aí depende um pouquinho porque a cadeira é igual, mas nós não somos iguais. 90 graus aqui entre a coxa e a perna, 90 graus entre a coxa e o tronco, as mãos relaxadas, pousadas sobre as pernas, deixando os braços livres e o tronco o mais livre possível dentro de uma situação de relaxamento. Quanto mais relaxado, quanto mais aprumado, mais a gente consegue relaxar. Queixo um pouquinho recolhido, nariz e umbigo na mesma linha, orelhas, ombros, quadris, formando o mesmo plano. Feche os olhos um pouquinho e vamos atentar para a respiração. Muito bem. Ok. O nosso tema de hoje é o Tao e a saúde planetária. Porque eu fui pensando nisso, a gente é praticante de Tai Chi Chuan, o Tai Chi Chuan que é mantido pela Associação Ambiental. Eu sou médico, trabalho com a saúde e sou habitante desse planeta. Em 2020, durante a pandemia, então eu tive a oportunidade de fazer um curso online, e outras pessoas aqui também. Era um curso promovido por uma universidade do Rio Grande do Sul sobre saúde planetária, 2020. Bom, se eu fiz o curso em 2020, esse material deve ter sido produzido entre 2019 e 2020.
2021 foi um ano mais quente do que 2020. 2022 foi um ano mais quente que 2021. 2023 foi um ano mais quente que 2022. 2024 foi um ano mais quente que 2023. E pela primeira vez na história houve uma elevação maior que 1,5 grau em relação à média de temperatura global. Opa, nosso planeta. E a gente tem um livro que se chama Vivendo o Bintal. Então é interessante, já que a gente se propõe a viver o Bintal, e na capa desse livro, quem é que lembra a capa desse livro? Tem um venerável senhor, mestre, lá no meio, sentado, sorridente, com a clara ao rosto límpido, uma fisionomia tranquila, que é o mestre U, e de um lado e do outro tem uma coisa aqui, uma coisa aqui. Quem lembra o que é? Globos terrestres. Os dois são iguais? Não, tem um que está inteirinho e tem outro que está quebrado. É uma opção, uma escolha que está à nossa frente. Nós, como seres razoavelmente racionais, nós temos o livre-arbítrio. Às vezes a gente erra individualmente e às vezes a gente erra no coletivo também. E esses erros vão determinando uma rota aí. Chega uma hora em que a gente, individualmente, toma pé do nosso caminho e vai seguindo. Coletivamente também acontece isso. E quais são as escolhas, quais são as opções que temos à nossa frente? É um convite a essa reflexão também, essa conversa de hoje. Muito bem. Começamos falando de sustentabilidade. É algo que vai percorrer todas as nossas rodas de saberes ao longo do ano. O que é sustentabilidade? Sustentar alguma coisa. A gente sustenta alguma coisa? A gente sustenta alguma coisa. Pais de família sustentam a família. Às vezes não, às vezes é o filho que é o arrimo da família e ele sustenta. Nós nos sustentamos em pé. E aí eu convido todo mundo a ficar em pé. Minhas conversas são animadas. E ficando em pé, como é que a gente fica? Sobre dois pés. Nós somos seres humanos, logo bípedes. Tá firme. Aguentamos 10 segundos assim? Aguentamos. 15 segundos? 1 minuto? Dá para ficar na fila do banco assim? Dá. Fica num pé só. Dá para ficar na fila do banco assim? Não dá. A sustentabilidade assim não é igual a sustentabilidade assim. Experimenta. Precisa experimentar? Experimenta. Assim é uma sustentabilidade. Assim é outra. Ok. Voltamos para cima. Sustentabilidade na nossa experiência corporal é isso. A gente conseguir se sustentar em determinada posição, no caso, em pé. Além do corpo, nós temos várias dimensões. A nossa vida, quanto tempo a gente passa nesse planeta? Vamos pensar positivamente. Todo mundo aqui vai viver uns 120 anos, pelo menos. Felizes, livres e espertos. Fazendo tai chi. É um pouco mais de um século. É um piscar de olhos na história do planeta. Uma coisa menor ainda na história do universo. A nossa vida, como que ela se sustenta? O que é preciso para a minha vida ser sustentável? Eu preciso ter o básico para me manter. Alimento, abrigo, um pouco mais do que isso, porque isso o passarinho tem. Eu preciso me sentir bem. Mesmo o passarinho, ele não vai ficar num lugar onde ele não se sente bem. E o ser humano, ele tem uma vontade de seguir em frente, de mudar as coisas, de
Se eu estou aqui agora, daqui a pouco eu quero estar à frente e acima. O ser humano tem isso. Quer melhorar. Ninguém quer ficar sempre na mesma coisa. Às vezes esse impulso leva a gente para escolhas erradas. Mas esse é o meu necessário para ter uma vida humana agradável. Então, o que é que tem à minha volta que garante que essa vida exista? O que é sustentável? Atividade sustentável. Atividade, bom, temos uma atividade que reúne quase todos nós aqui, que é a prática de Tai Chi Chuan ambiental, que acontece todos os dias, de domingo a domingo, de 8 às 9 horas da manhã, Ano Novo, Natal, Carnaval, também tem direto. Como que essa prática se manteve ao longo de mais de 50 anos já? Ela tem sustentabilidade. Essa sustentabilidade é garantida por o quê? O que garantiu a sustentabilidade dela ao longo desses 50 e poucos anos? Por favor. São voluntários e aplicam o conceito do revezamento. Sim, nós temos mais de uma pessoa, né, agora que vai à frente e há um rodízio, cada um é responsável por um dia, um horário. Essas pessoas estão buscando aperfeiçoar a prática, porque a gente está aqui para quê? Para fazer sozinho? Não. Fazer sozinho a gente não precisa vir até aqui. A gente quer oferecer isso para a humanidade, para todas as pessoas que quiserem. Está aqui. Um banquete é oferecido todos os dias. Quem quiser, vem se servir. Essa é a proposta. Que mais? Hábitos. Hábitos sustentáveis. Isso aí existem coisas bem particulares, né? Um hábito, e isso é quando a gente olha para hábito, que é o de todo dia. Todo dia eu acordo, todo dia eu vou ao banheiro, todo dia eu escovo os dentes, o meu dia começa por aí. Está trazendo para mim uma vida sustentável. Mas eu não vivo sozinho, nenhuma pessoa vive sozinha. Eu tenho um vizinho na minha direita, um vizinho à esquerda, um vizinho atrás. A minha vizinha da rua de trás está por aqui. Inclusive, não sei onde é ali. Então, junto a gente está fazendo alguma coisa. Nós somos não sei quantos bilhões de humanos no planeta agora, 6, 7 bilhões? Quem tem a conta certa? Mais ou menos por aí. Nós estamos com nossos hábitos nessa gana de estar à frente e acima, a gente está produzindo coisas. Essas coisas são de toda a natureza. Uma oferta da prática. Muito bom. Um lixo que é produzido. O que vai acontecer com esse lixo? A gente tem que olhar. Eu vou ao banheiro, dou descarga. 20 litros d'água saíram. Eu preciso fazer um trabalho, desenvolver um projeto de uma ação num determinado setor da secretaria. Vou precisar, agora, modernidade. Andei à frente, estou acima um pouquinho, eu posso usar inteligência artificial. Vou lá fazer uma consulta para acelerar o trabalho e para logo poder atingir um maior número de pessoas. Cada vez que eu uso a inteligência artificial, ela gasta água mais do que a descarga do vaso sanitário. A gente vive causando impactos. Não tem como não viver sem que aconteça algum impacto à nossa volta. Na hora que a gente sentou na cadeira, a gente matou milhões de micro-organismos. Não tem como a gente não provocar algum dano, mas a gente tem que ter tudo na medida, dentro de uma sustentabilidade. Eu não sei se a sacola, nossa sacola diária está aqui. Está aqui, alguém pode pegar o livro Tao Te Ching, por favor?
Vamos começar. Nosso tema envolve o Tao, e como o livro básico do Tao é o Tao Te Ching, então vamos ver alguns trechos dele. Como eu estou fazendo a gravação também, eu peço licença a vocês. Não dou conta. Como eu estou tentando gravar, vamos ver se dá certo. E estou com o microfone e eu vou fazer a leitura. Lá no poema número 7, o céu perdura, a terra subsiste. Essa é a sustentabilidade do céu e da terra. 7. Como que eles conseguem ter essa sustentabilidade? O que faz com que o céu e a terra possam ter tão longa existência é o fato de não viverem para si mesmos. Se a gente viver o nosso viver egoísta, egóico, não, eu dou descarga quantas vezes eu quiser. Ixi, que legal, vem cá ver como que a água vai embora. Vamos jogar um papelzinho e ver como que ele afunda. Deixa a torneira ligada, eu escovo o dente, vou lá ver como que está a turma na sala, deixa a torneira correndo, volto. É muito bom, bacana, eu sou farto de água. Mas não terei longa existência como o céu e a terra. Porque o céu e a terra, eles não vivem para si mesmos. Por isso existem por muito tempo. Da mesma forma, o sábio, colocando-se por último, mantém-se à frente. Desapegando-se de si mesmo, conserva a si mesmo. Isso não seria exatamente porque renuncia ao seu ego? É desta forma que ele realiza o seu eu. Então, começamos com sustentabilidade. O céu e a terra são o nosso exemplo. O céu está aí, vai ficar por muito, muito tempo. A terra também está aqui, vai ficar por muito, muito tempo. Depois que a humanidade, assim como a gente conhece, já não vai existir mais. A nossa existência em cima desse planeta, e no fim eu vou voltar nesse ponto, um piscar, um estalar de dedos. Tao. Bom, quando a gente vai falar do Tao, convém primeiro a gente ouvir. E ouvir tendo alguém que leia o que já foi escrito, no caso. Esse é o livro base do que se fala do Tao. E vamos ver como é que ele começa essa história, já que a gente vai começar falando do Tao. O que é que ele começa falando do Tao? O Tao que pode ser descrito em palavras não é o Tao permanente. E aí a gente desiste de falar? Bom, o Lao Tzu, que escreveu aqui o Tao Te Ching, ele começou a escrever falando isso. Mas como depois ele escreveu 81 poemas, então acho que vale a pena a gente tentar falar também um pouquinho. Ok. O Tao que pode ser expresso em palavras não é o verdadeiro Tao, não é o Tao, como chama, permanente. Não pode ser descrito em palavras, o que não significa que ele não exista. É que é uma coisa para ser vivida e experienciada. É com as nossas experiências e com o nosso agir que a gente vai descobrindo o Tao. E esse Tao, o que ele é? Vai ter algumas características que a gente vai identificar. O Tao é assim, o Tao é assado. E a gente vai procurando no nosso modo de viver. Tem um limite, toda comparação, toda metáfora tem um limite. Tem uma historinha chinesa, que eu lembrei agora, que fala dessa limitação. Era uma vez um homem cego, mas muito, muito inteligente. Ele era cego de nascença. Então tinha coisas que ele não conhecia como que era. E um dia, ele perguntou para alguém: olha, eu sinto o calor desse tal de sol, que chega até o meu corpo, ele me esquenta. Mas como que é o sol? Aí falaram: olha, o sol, deixa eu ver. Presta sua mão aqui, ó. O sol parece esse gongo aqui, sente a mão, sente o gongo, passa a mão no gongo, tá sentindo? O sol é parecido com isso.
Tá bom, obrigado. Aí no outro dia, de manhã cedo, o sacerdote do templo foi lá fora e bom, tocou o gongo, o cego. Eu estou ouvindo o sol, eu estou ouvindo o sol. Então toda metáfora tem uma limitação. Por mais que a gente descreva o tal, a gente só vai compreender ele experimentando mesmo. Bom, esse tal que a gente fala, ele é o modo com que as coisas no universo existem e fluem. Tal significa caminho. Então, é o curso das coisas que acontecem em todo lugar. O curso da natureza. O caminho que a Mãe Natureza, alguém falou da Mãe Natureza, hoje mais cedo. O caminho que a Mãe Natureza toma. É aquele caminho mesmo. E quando a gente quer perceber a natureza, Wilson, se nós formos apresentar alguém à natureza, como é que a gente faz? Veja a natureza. Aqui a gente é natureza, as plantinhas que estão ali no jardim são natureza. O ar que a gente respira, com todos os seres vivos que a gente está matando a cada respiração, também é natureza. Nuvens, céu, os passarinhos que estão cantando. Tudo isso está no seu lugar. As plantas, os passarinhos não estão enterrados no jardim, se espelhando. O lugar do passarinho é lá em cima da árvore cantando. O lugar da planta é ali na terra, crescendo e embelezando aos nossos olhos o ambiente. Se a gente estiver bem sintonizado com tudo isso à nossa volta, percebendo, então a gente está conhecendo o tal do tal. Respira um pouquinho. Dentro de você também é natureza. O que está acontecendo aí dentro? Estamos mais ou menos juntinhos. Dá para fazer a experiência seguinte. Para aí um pouquinho e se sente. Observa a sua respiração. Observa o assento, a cadeira onde você está. O assento, o encosto. Como é que seus pés estão no chão? Às vezes, na hora que alguém de fora fala isso aí, a gente já tenta dar uma ajustada. Mas não é esse o propósito. Como é que você está? Tem um pé à frente, outro atrás. Eu estou meio assim em guarda ainda, não me abri todinho. Ainda estou meio em guarda. Agora vamos aproveitar essa nossa disposição. A gente vai encontrar alguém de um lado, alguém do outro. Dá a mão para quem está do seu lado. E olha de novo para dentro. E aí vai ser um para dentro diferente, porque a gente se expandiu. Tem alguém do lado direito, alguém do lado esquerdo. É uma coisa totalmente diferente. Ok, pode voltar. Conexão. A gente está conectado. Agora não tem quem não esteja conectado. Nesse bichinho também, o tal do celular. Mas de vez em quando convém que a gente desconecte dele. O ideal é que a maior parte do nosso tempo a gente não esteja conectado nele. Nós estejamos conectados com essa verdade maior por onde todas as coisas fluem. E ele está aí para ser trilhado. Trilhar ou não, também cabe a cada um escolher. Estando conectado à natureza, a gente percebe as coisas. Estando conectado um com o outro, a gente vai percebendo também. Eu fiquei muito preocupado de hoje ser um dia chuvoso. Por isso que eu preferi que acontecesse aqui essa conversa. Porque além da água, lá no nosso espaço chove outras coisas nesse tempo. As mangas estão madurinhas e pau. Da outra vez que eu fiz a prática lá, de 8 às 9,
umas 4 ou 5 mangas caíram, o que dá uma manga a cada 12 minutos. Pá, pá. Não dá muito certo, especialmente se cair em cima de alguém. Então a gente vai sentindo. E nós estendemos nosso corpo e sentimos a continuidade através de outros corpos. Nós não somos só corpo. A gente começa, cadê a professora Terezinha que começou, que fez uma aula tão brilhante? Cadê a dona Tere, professora Terezinha? Ali. Ó, voltar um pouquinho. Lá no começo, ela começou com um cumprimento. Pés unidos, corpo arrumado, mente tranquila. Abrimos os braços, juntamos as palmas, nos inclinamos. Começamos toda a prática dessa forma. E não é só o corpo, não é só. Em posição ortostática, pés unidos, façam uma abdução dos seus braços no plano sagital até horizontal, depois façam uma adução no plano horizontal, unindo as palmas das mãos, trazendo uma flexão dos cotovelos e depois façam uma flexão do tronco. Tá, acontece isso, é um movimento também que acontece. É um cumprimento. Então, coloca as mãos assim, sejam bem-vindos todos vocês, fazemos o cumprimento a todos que estão aqui, a esse ensinamento que vem geração após geração, até chegar a cada um de nós, é um cumprimento também. Mas é um ensinamento também, como terceiro aspecto. Eu abro os braços, abraçando, acolhendo essa multidão em volta do planeta, já que a gente está falando da saúde planetária. Abraço todo mundo. Podia ser assim, mas é assim, as duas mãos da mesma altura. Todo mundo que está sendo acolhido, os próximos e os distantes e os contrários, estão sendo acolhidos com a mesma atitude, com o mesmo acolhimento. Eu posso ter uma certa antipatia com fulano ou com ciclano, mas nessa hora não. Eu vejo a humanidade de cada um. Trago para dentro do meu coração. E reverencio a cada um, mesmo aquele enjoadinho, chato. Contrário, como que pensa uma coisa tão absurda? Ele está aqui também. Devagar, suave. Então, a nossa prática, ela tem corpo, tem mente e tem também espírito. Desde o início, desde o cumprimento. Vou seguir minhas anotações. Como que essa natureza expressa esse tal de uma maneira que a gente possa observar e ir atrás para compreender. O movimento da natureza é em ciclos. O que aconteceu há 12 dias atrás? O ano novo, começamos um novo ano. Ano de 2025 no nosso calendário. A gente tem um sentido também de colocar início e fim, porque a gente vê ciclos acontecendo na natureza. A gente tem as 4 estações: primavera, verão, outono, inverno. Temos o ciclo das fases da Lua. Será que a gente está conectado em tudo isso que está à volta? Em que fase da Lua nós estamos? Quem sabe levanta a mão. Cheia. Tá todinha cheia, bonitinha. Falta 1 ou 2 noites para ela ficar redondinha e bonitinha. A gente percebe. Agora está mais chuvoso, agora está mais frio. Está mais frio, vamos botar casaco. Está calor, vamos tirar o casaco. A gente percebe. Existe isso. No nosso corpo, nós temos ciclos também. Procura aí no meio do seu peito. Tem alguma coisa bem rítmica. E aí acontecendo. É um ciclo. De um lado e do outro.
a gente percebe um outro ciclo, num outro tempo, que também acontece, que é a nossa respiração. Que outros ciclos temos no nosso organismo, no nosso corpo? A corrente sanguínea. Demora um tempo para até os nossos 5 ou 6 litros de sangue darem uma volta completa. Dia e noite. Dia e noite, um ciclo da natureza. Quanto que dura esse ciclo? 12 horas claro, mais ou menos, 12 horas escuro. A gente vai num ciclo também. O que mais? Vocês já repararam que um ano dura exatamente um ano? Por quê? Porque um ano às vezes não dura 10 meses, o ano seguinte 7, o outro 20. O ano tem um tempo certo. Cada ciclo tem a sua frequência, o seu ritmo. Todo mundo de pé de novo. Outro exercício que fizemos com a professora Terezinha foi um que a gente se colocou com os pés mais afastados e giramos, jogamos, balançamos os braços para um lado e para o outro. Quem quiser ficar mais para dentro do círculo, mais para fora, para ter espaço de fazer um movimento sem esbarrar em ninguém, fique à vontade. Ok, vamos lá. Para um pouquinho. Por que isso não é assim? Cansa, eu não vou conseguir ficar nem 15 segundos assim. Assim eu fico 10 minutos. O meu corpo, ele tem uma massa, tem uma inércia, tem uma flexibilidade. Os meus braços têm uma extensão que fazem com que esse ritmo seja o mais confortável, é o natural. Tem um ritmo natural com que esse movimento acontece. Se eu for mais devagar, vai ser forçado. Se eu for mais rápido, é forçado também. Então a gente encontra o caminho natural. Vamos sentar de novo. O calendário chinês, e a gente está perto de iniciar ele. Quem sabe que dia começa o ano novo chinês este dia? 29 de janeiro. Isso, vai ser lua nova. O calendário chinês, ele leva em conta a lua, por isso que ele começa numa lua nova. O ano começa, a gente vai ver a lua crescendo. É um marco para o início do ano. Eles colocaram aí porque eles estavam no hemisfério norte. A China está no hemisfério norte, então nós estamos vivendo agora o verão, eles estão vivendo o inverno. Aí, terminando o inverno, vai vir a primavera, o início de todo o trabalho de uma sociedade agrícola. A neve derrete, começa o calorzinho, já podemos trabalhar, a gente já alcança a terra, já não está tudo gelado. Vai começar a primavera com plantio, verão, crescimento, outono, a colheita, inverno, descanso, e assim se repete o ciclo. No Ano Novo Chinês, existem meses também, mas tem uma outra coisa que são os períodos solares. O calendário, ele leva em conta a Lua e o Sol. Se levasse só em conta a Lua, as estações iam ser desreguladas depois de alguns anos. Então, esses períodos solares, eles recebem nomes também. Nomes de acordo com o que os chineses viam acontecendo na natureza. Então, a gente está num período que se chama frio menor. Lá é inverno, aqui não tem frio de jeito nenhum. Frio menor, depois vai vir o frio maior, e assim vai seguindo. Tem um dos períodos solares, se chama surgimento dos insetos. Começa a aparecer inseto. Tem uns nomes assim interessantes, e eu pensei, alguém sugeriu numa conversa lá no grupo isso, e eu pensei, como que seria aqui no Brasil, aqui em Brasília? Quando começa a chuva, a gente passa um período de seca, agosto, setembro começa a chover,
E aparece um monte de insetos. Besourinhos entrando na casa. Quem mora em casa tem essa experiência mais intensa. Cigarras cantando. Então a gente tem um período que poderia se chamar aparecimento dos insetos. Quando eu era pequeno, carrapatos, aí alguém que vigia o ambiente. Ano todo. Tem realmente. Os escoteiros sabem disso. Se fosse aqui, quando eu era pequeno, a vida aqui já era diferente. A gente está numa mudança, e a gente vai falar de mudanças daqui a pouco, acelerada. Mas não tanto tempo atrás, tinha turma de crianças da vizinhança. E quando ia chegando esse período de chuvas, do aparecimento dos insetos, aí tinha uma turma que descia com uma lata e ia caçando as tanajuras, as içás, e pegava as tanajuras, destacava lá o traseirinho das formigas e juntava latas e latas desses pedaços de formiga para fazer a farofa. E papai, e diziam que era gostoso. Eu nunca experimentei, mas o pessoal que é mais do interior e mais antigo conhece. Tinha uma época também em que todo mundo ia jogar, como chama? Soltar a pipa. Era a época da pipa, porque tinha vento. Tem uma época do ano que o vento é caprichado. E todo mundo lá de baixo, lá mais perto do restinho, com as pipas cá para cima. O vento soprava do leste para o oeste e levantava as pipas, 20, 30 pipas no céu. Então tinha um ciclo, tem um ciclo. Se a gente perceber o quanto ele está alterado ou não, a gente vai conversar, mas existe um ciclo natural acontecendo. Pipas e os períodos, mudanças. Será que esses ciclos a gente consegue perceber até que ponto as coisas estão mudadas? As coisas mudam e devem mudar. Estão em constante mudança, não tem como fugir disso. Quando a gente fala de mudança, da mesma forma que a gente, quando falou do Tao, a gente lembrou do Tao Te Ching. Quando a gente fala de mudança, a gente fala de algo que é traduzido como mudança, em chinês é Yi. E aí a gente lembra do I Ching, que em português é traduzido geralmente como o livro das mutações. Quando a gente vai atrás lá no dicionário, o que significa I? I tem 3 significados. O primeiro é mutação, mudança. O segundo é fácil. O terceiro é constância. São esses 3 significados. O que muda, o que é fácil e o que está sempre lá. Não tem como as coisas não mudarem. Isso é uma constante. As coisas não ficam fixas, bonitinhas. Está mudando. Eu já sentei de um jeito diferente do que eu estava aqui antes. As mudanças podem ser pequenas, as mudanças podem ser grandes. Quando eu vou fazer qualquer coisa, eu utilizo essas mudanças. As coisas estão sempre mudando. Se eu vou caminhar, como no Tai Chi, eu ia botar todo mundo para caminhar, mas todo mundo já fez bastante prática hoje. Agora eu vou mais quietinho. Quando a gente caminha no Tai Chi, ou no dia a dia, é o pé direito, depois o pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo. A mudança gera um ciclo, quando ela vai se repetindo. Movimento inicial. Também fizemos com a professora Terezinha hoje, 2 vezes, pelo menos. Não vou resistir. Vamos lá, todo mundo de pé. Pés afastados, a largura dos ombros, joelhos levemente flexionados, corpo aprumado. Movimento inicial, as mãos sobem, as mãos descem. Viram uma coisa acontecendo? Sobe, desce. Não é sobe, 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 sobe. Aí chega uma hora que para. E as coisas não param. Para continuar acontecendo, muda, desce. Para continuar acontecendo, sobe. Para continuar acontecendo, desce.
Esse movimento que a gente faz todo dia na nossa praça acaba trazendo junto a respiração. Ó, para um pouquinho os braços. Lembra do movimento. Subindo, descendo. Esse movimento arrasta a nossa respiração para que ela aconteça nesse ritmo. E lá no fundo, é a respiração que está ditando o ritmo do movimento. Inspira, inspira, inspira. Inspira, inspira, né? Vai estourar que nem um balão. A gente inspira, depois expira. Inspira, depois expira. Então a gente está mudando para gerar um ciclo, para as coisas se moverem, esse caminho seguir em frente. Isso no nosso movimento. E cada movimento, então, é mais do que o movimento. O movimento tem uma intenção e o movimento é um ensinamento. Não adianta eu inspirar, mais. E aí para, ou explode. Eu tenho que alternar, indo de um polo ao outro. Isso no meu movimento, isso em cada aspecto da vida. Vou mudando. Chegou aqui. Pronto, muda para eu poder continuar a vida. Chegou aqui. Muda para continuar. A gente tem ciclos. Falta um ciclo importante. Falamos do nosso ciclo no corpo, mas a gente tem ciclos na vida também. A nossa vida humana tem ciclos. A gente tem um ciclo em que a gente vive como criança, sem nenhuma preocupação. A gente pensa que tem preocupação quando é criança e elas são legítimas. Mas depois que a gente cresce um pouco, a gente vê que é um tempo praticamente sem preocupações. Depois a pessoa estuda, tem um ciclo também da pessoa estudando, um ciclo da pessoa que começa a trabalhar, um ciclo da pessoa que já casou. Aí é um ciclo do casal solteiro, o ciclo do casal com filhos, dos filhos que estão grandes, dos filhos que já foram embora de casa, eles voltam a morar sozinhos, mas é um momento diferente da vida. A nossa vida acontece em ciclos também, ciclos de vida. Cada ciclo tem as suas particularidades e os seus aspectos também de saúde e doença, como bem sabem os médicos de família. Muito bem. Muda para cá, muda para lá, gera um ciclo. Então nós estamos em constante movimento. Um movimento, não só o movimento corporal, mas estamos, mesmo parados, sentadinhos, o tempo está andando, aí a nossa mudança continua. O que eu pensei como certo, como verdade pétrea, até ontem, de repente, não é mais assim, senão, se eu continuar pensando assim, então tudo acabou. As coisas mudam para poder seguir em frente. Mudança. O planeta também está mudando. Ao longo da longa história do planeta, quantos anos tem o planeta? Quem sabe? 4 bilhões, por aí, daí para cima. Vamos deixar como sendo 4 bilhões. Para a gente, para os seres humanos que existem há poucos milhares de anos, dezenas de milhares de anos, a nossa espécie. Então 1 bilhão a mais ou 1 bilhão a menos também é uma coisa tão além da nossa imaginação. Vamos levar em consideração 4 bilhões de anos. Já aconteceu muita coisa, ela passou por vários ciclos. Tinha um momento que não tinha vida nenhuma aqui. Parecia um desses outros planetas do sistema solar. A Vênus, talvez. Ou Marte. Rochas e gases. Uma coisa muito chata, ainda bem que a gente não viveu naquela época. Não tinha interesse nenhum. Mas ela mudou e em certo instante tornou possível a nossa vida e a vida em geral acontecendo aqui. E a vida foi mudando. Até chegar em nós o ápice de toda a vida. Não, nós não somos tão grandes assim. Essa é uma outra conclusão que eu cheguei enquanto pensava no que falar aqui. É uma ilusão de grandeza a gente achar que
grande coisa nesse planeta. Nós temos... Eram muito maiores que o Os dinossauros eram muito maiores. Maiores, mais fortes e tudo mais. Também se foram. Tem coisas que estão fora do nosso controle. Os dinossauros estavam muito bem de vida. Não precisavam de mais nada. Estavam plenamente satisfeitos. Sustentabilidade, 100%. Mas o que perturbou? Por que os dinossauros acabaram? Veio um meteoro. Como que eles iam saber? Veio um meteoro, pau, explodiu, atingiu a Terra, pau. Mudou tanto a situação da Terra que os dinossauros só continuaram como galinhas, né? Nossos pássaros, eles são os remanescentes dos dinossauros. Em aspecto, ferocidade e inteligência. Uma galinha é um dinossauro perfeito. Já viram galinha brigando, galinha caçando os bichinhos? É desse jeito. Dinossauro. Então, nós estamos muito bem aqui, podemos organizar a nossa vida muito boa. Existe um imponderável, o que está além, e para nós é um cataclisma terrível, porque nós, humanidade, a gente mora na superfície de um pequeno grão de poeira, no cantinho da Via Láctea, entre centenas de milhões de outras galáxias, nós nos achamos o centro do mundo. Acabou a história. Mas é um meteoro, dentre zilhões e zilhões de meteoros que estão vagando pelo universo todo. Para o universo todo, está acontecendo isso tudo. A gente não é de tão grande importância assim no universo. Estamos aqui como seres humanos. A humanidade é uma família. Quem que concorda, levanta a mão. O planeta é nossa casa. Quem concorda, levanta a mão. Nossa única. A nossa única casa, pelo menos por enquanto, né? Temos que garantir ela. O planeta é nossa casa? Casa na casa. Sim, nossa casa é comum. A Lúcia é um exemplo muito bom. Ela e o mestre U. O mestre U, quando está lá no apartamento dele, olha pela janela, nosso jardim e quintal. E ele fala isso e faz uso do espaço como jardim e quintal, mas ele não toma posse. Não é o meu jardim, o meu quintal e de ninguém mais. É o jardim e o quintal que eu uso. É nosso. E ele usa para passear, cuida, vai as plantas, arruma os espaços e tudo mais. A Lúcia também, com o mesmo espírito. São exemplos para a gente nisso. Aí sim, o planeta é a nossa casa. Quando você está na sua casa e vai para o quintal, você continua cuidando do seu quintal, é a sua casa. Quando você sai da sala e vai para o quarto, também, para a cozinha, também, para o banheiro também. Quando eu saio dessa minha casinha pequena e vou aqui para o restante da casa, quando eu venho para cá sentindo que estou em casa. O planeta todo é em casa? Legal. Vamos voltar para a nossa casinha, nosso apartamento, nossa casa térrea, com o nosso quintal e jardim, esse particular. Eu estou vivendo, estou respirando, estou matando milhões de organismos a cada respiração, é inevitável, eu estou vivo. Estou dando descarga. O que mais? Estou comendo, estou comprando pacotes, embrulhos, cadernos, papel, plástico. No fim acaba sobrando alguma coisa. Eu não tenho um lugar onde guardar tanta coisa que eu produzi. O que eu faço com os restos de embalagem de plástico? Lixo. Só que agora a gente amplia. Eu joguei o lixo na minha casa, repararam? Não tem como você jogar esse lixo fora de casa. Onde que você for, levando o seu saco de lixo, você vai estar dentro da sua casa. Se o planeta é a sua casa, o que a maioria disse que sim. A gente leva um saco da sala de visita, chega na cozinha, a gente joga ele lá. É mais ou menos isso. Vamos perceber, então, quando a gente assume que o planeta é a nossa casa,
Isso implica numa outra visão das coisas, do nosso espaço de vida. Não tem um lugar fora, não tem um lixo, um lugar que se chama lixo. O lixo eu estou carregando o tempo todo. E vou juntando lixo ao longo da vida. 55 anos carregando lixo que vai cada vez mais, porque não tem fora essa casa. Então eu tenho 55 anos de lixo produzido que eu estou dividindo aqui nessa casa que eu habito com vocês. Não é muito agradável pensar isso. Nunca antes na história desse planeta viveram tantos humanos. 6, 7 bilhões de humanos. Nunca viveu tanta gente ao mesmo tempo. E cada um desses 7 bilhões de humanos está produzindo coisas e botando aqui na mesma casa que a gente está morando. Às vezes é muito sombria essa imagem. E aí no curso que eu fiz, vou falar um pouquinho sobre esse curso de saúde planetária. Foi um curso online voltado para equipes de saúde da família, né? Volta e meia no texto falando dos médicos de família e comunidade, que todos os médicos de família e comunidade devem saber bem esse conhecimento, de ter esse saber. O que está acontecendo é que o nosso modo de vida, somos 800 milhões de habitantes, estamos no século XIX, não temos nem 1 bilhão de habitantes, tá dando conta, 1 bilhão, 2 bilhões, 3, 4 bilhões, 7 bilhões de habitantes. O nosso modo de vida já ultrapassou a capacidade de sustentabilidade do nosso planeta. Temos o país mais poderoso do mundo, Estados Unidos. Nível de vida, nível de consumo, nível de produção de lixo. Se todos os outros povos vivessem no mesmo nível de produção de lixo dos americanos, a gente precisava de um planeta 5 ou 6 vezes maior para dar conta. Mas a nossa casa é só essa. Por enquanto a nossa casa é desse tamanho, não dá para fazer um puxadinho nenhum nessa casa. Não tem espaço para fazer puxadinho, é ela e pronto. Nós temos que transformar esse modo de vida. Mas nós não somos sozinhos. Nós temos um limite. Podemos mudar a nossa vida, isso já é alguma coisa. E aí eu lembro aquela história, 2 historinhas. A história do incêndio na floresta. Começou o fogo no mato. Lógico, todos os bichos ficaram apavorados, fugindo, estão queimando o nosso alimento, queimando a nossa casa, as nossas tocas, os bichos correndo. E o beija-flor ia lá até o regatozinho, enchia o bico, com 2 ou 3 gotinhas, vinha e despejava as gotinhas. Os outros bichos pararam e falaram com o beija-flor: ô beija-flor, isso aí não está valendo nada. Você trazendo 2 ou 3 gotinhas no bico, jogando aqui, a gota não chega nem a tocar no fogo, ela evapora antes de tocar. Mas eu estou fazendo a minha parte. Cada um de nós pode fazer a sua parte, né? Tem outra história também das pessoas, um homem caminhando na praia, e lá era de manhã cedo, o sol estava para nascer. Lá ao longe ele viu uma sombra, né, de uma pessoa fazendo algo que parecia uma dança na areia. Ele ia para a pessoa lá longe, ia para um canto, ia para o mar, ia para um canto, ia para o mar. Ele foi andando para ver que dança que era aquela. E à medida que ele foi chegando mais perto, ele viu que não era uma dança. Aquela pessoa estava pegando algo no chão e corria para o mar e jogava no mar. Depois ia lá de novo, pegava uma coisa na praia, jogava no mar de novo. E aí ele foi chegando. Eram estrelas do mar. A maré tinha baixado e várias estrelas do mar tinham ficado presas na praia. E essa pessoa estava indo lá, pegava a estrela do mar. Aí ele chegou: que legal, eu estou salvando as estrelas do mar, porque se elas ficarem aqui expostas, já o sol nasce, elas vão secar. Mas a praia aqui tem quilômetros de extensão, você não vai conseguir salvar
Tudo esse trabalho não faz a menor diferença diante do tamanho dessa praia. Aí a pessoa foi lá, pegou uma estrela, para aquela estrela fez diferença. Então a gente tem uma responsabilidade. Mesmo que a gente se sinta individualmente muito pequeno diante dessa tarefa, a gente pode fazer algumas coisas nos nossos hábitos, tornando esses hábitos mais sustentáveis. Como que a gente usa a água, como que a gente limpa as coisas, que materiais que nós usamos em casa para limpeza, para vestir. Eu trabalhei com uma pessoa que uma vez procurou fazer roupas o mais sustentáveis possível. Então, essas roupas, como as que a gente encontra na loja, elas têm um corante. E esse corante, lá no fim de vida da roupa, vai para o meio ambiente e o corante fica lá e vai ser absorvido e tudo mais. Ela passou a atingir as próprias roupas com corantes que ela produzia a partir da natureza. Saem umas cores legais, diferentes dessas industrializadas, saem umas cores legais também. É possível todo mundo fazer isso? Não. Eu não preciso nem perguntar, porque tem outros hábitos. Ia ser muito legal se todo mundo usasse bicicleta como meio de transporte. O principal fator de produção de alteração climática são os gases causadores de efeito estufa, ou os carros movidos a combustão, por exemplo. E os elétricos também não estão totalmente inocentes. Mas nós temos motores de combustão em quase todos os carros. Ia ser muito legal se a gente pudesse abandonar o carro e usar a bicicleta. Só que eu moro a 45 quilômetros do meu trabalho. Eu trabalho lá em Planalto, China. E tem que entrar cedinho, e tem que bater o ponto, e tem que ir voltar, e tem os outros deslocamentos a fazer. Não tenho como trocar o automóvel pela bicicleta. Então, cada um, na sua medida, vai procurando transformar os seus hábitos para eles serem mais sustentáveis. Isso é o beija-flor, é o cara jogando a estrela no mar. Mas a gente viu lá no começo, quando a gente deu a mão um ao outro, que nossas ações não são necessariamente apenas individuais. As nossas ações são coletivas. Tendo um coletivo, a coisa ganha uma dimensão maior. 20 pessoas, Denise que está ali na frente, 20 pessoas, em vez de jogar a esponja da cozinha no lixo normal, isso vai parar num lixão e vai ficar, até nós sermos extintos como os dinossauros, vai ficar lá no lixão. Enquanto isso a gente vai ter respirado, inalado, absorvido o plástico na nossa circulação sanguínea. Em vez de fazer isso, põe naquele garrafão de 20 litros que está amarrado lá no poste, junto da praça da Harmonia Universal. Isso ali a Denise pega e manda para uma empresa que vai transformar isso em cadeira, em regador, em outras coisas. Ok. O plástico está aí. Continua liberando menos microplásticos, mas é uma coisa melhor, mais sustentável. A sustentabilidade, ela tem uma gradação, um espectro. Coisas menos sustentáveis e coisas mais sustentáveis. E na medida que a gente pode e percebe que pode, para a gente poder, antes a gente tem que perceber, opa, eu posso abandonar essa esponja, não tem porquê. Por que eu uso? É o meu hábito, um hábito não sustentável de ir no mercado e comprar essa esponja. Eu posso usar, cadê a Liu? Está do lado da Denise. Eu posso substituir por esponja. Esponja, qual é o nome daquela esponja? Esponja vegetal. Fibra de coco. Feita de fibra de coco. Tem a esponja que é da família das abóboras. É uma cucurbitácea. Família das abóboras, melancias e pepinos. Dá assim, é uma trepadeira, dá uma planta grande, a gente tira, corta lá dentro. É uma bucha. Quando eu era pequeno eu achava mágico uma planta produzir bucha. E a gente pode usar essa bucha, porque quando chegar quanto mais a gente usa ela, melhor fica, até um determinado ponto em que ela tem que
seguir a vida dela, seguir o ciclo. As coisas da natureza, lembram, elas estão num ciclo. As coisas artificiais, é muito trabalhoso botar as coisas artificiais num ciclo, como o plástico. O plástico ele não completa um ciclo. Ele chega e vai esfarelando e vira outra coisa, mas continua plástico. O plástico é uma coisa eterna. Se a gente ambicionava a vida eterna física, o plástico está aí eternamente e vai se perpetuar além da nossa existência humana, como humanidade. As coisas da natureza, elas têm um ciclo. As coisas que não são da natureza, elas não têm um ciclo. Cada um olha e vê. Copinhos plásticos. Quando você sai lá da sua cozinha, hoje o dia está tão bonito, o céu está azul, os passarinhos estão cantando, eu vou sentar ali, eu vou deitar na rede embaixo, não é bom deitar embaixo da mangueira agora, vou deitar lá embaixo da árvore e tomar um suquinho. Quando você sai da sua cozinha para o seu quintal tomar água embaixo da árvore, você coloca o seu suco num copo descartável. É a sua casa, você leva o seu copo. Simples assim. Com certeza. Aqui as pessoas não sabem também, podem até saber, é que o vidro ele não é reciclado. Então a gente produz muito material de vidro e não se recicla. E tem alguém que sabe de que é feito o vidro? O vidro também não completa um ciclo. A gente faz o vidro. Quanto mais se usa, mais areia tem que ir tirando da terra e fazendo vidro no mundo inteiro. O vidro é feito de areia. E eu li outro dia que já estão com falta de areia para construção. Teve um boom de construção ao longo do final do século XX, início do século XXI. Está uma dificuldade de achar areia para construção. Mas tem a deserta do Saara, é outra areia. O vidro é feito de areia também. Sílica. Muito bem. E convém, então, cada um examina, cada um tem a sua vida, os seus compromissos, a sua casa que é administrada de determinada maneira, que pelas contingências, pelas circunstâncias, tem que ser assim, mas vamos percebendo que é possível mudar isso individualmente, em grupo, vamos fazer uma combinação nas nossas rodas de saberes, nos nossos cafés comunitários. A gente não vai usar copo descartável, uma coisa simples. Tem coisas mais complexas, tem coisas bem mais complexas. O planeta está mudando. Já passou por muitas mudanças, já caiu um meteoro aqui, já teve outras extinções em massa. Ninguém mais ouviu falar daquele ser. Que tanto de espécies existiram e a gente nem tem notícia. E daqui a milhões de anos não vai ser a mesma história com o Homo sapiens sapiens. Vamos existir em fósseis. Mas dentro da nossa governança, o nosso grupo, temos uma comunidade maior que é organizada. A sociedade é organizada, não é uma bagunça. A gente tem uma organização que governa a gente. Nós temos prefeituras, governos, no âmbito executivo, legislativo, judiciário. Quem está botando essas pessoas lá nesses postos é a gente também. E isso independe de ser direita, esquerda, centro, roxo, verde, rosa, azul, amarelo, seja que cor for. Quando a gente for analisar propostas, vamos prestar atenção naquilo que a gente tem em mente com respeito à sustentabilidade e à saúde do planeta. É um ponto muito importante a levar em consideração. Independente de direita, esquerda, azul, roxo, verde, amarelo, vermelho. Como é que essa pessoa a quem eu estou entregando o poder de gerenciar um âmbito maior vai lidar com essa questão? Nós estamos num período quentíssimo, né? 2024 é o ano mais quente do qual se tem notícia.
do qual você tem registro. Tá, é tudo a gente produzindo? Não. A Terra, ela tem um ciclo. É um ciclo natural, de períodos mais quentes, períodos mais frios, períodos mais quentes, períodos mais frios. Tivemos uma era em que o gelo expandiu, uma era glacial, depois aqueceu, estamos agora nessa fase quente. Vai esfriar, vai esquentar, vai esfriar, vai esquentar, existe um ciclo. Dentro desse ciclo grandão de milhares de anos, existem outros ciclos. Tem um ciclo curtinho de temperatura do planeta também, de 11 anos. A cada 11 anos tem um pico. A gente está bem no pico de um deles. Existem ciclos naturais, mas nós estamos... A humanidade, ela tem a capacidade de destruir a si mesma, mas ela não consegue formar a si mesma. A gente não consegue formar uma outra humanidade e botar lá de reserva na Lua. A gente só tem as vias naturais de propagação. E aí a coisa fica meio pessimista. Qual o alcance dessa humanidade? Ela só pode destruir. A gente pode perturbar esses ciclos, mas a gente não tem como aperfeiçoar eles. Assim é melhor. A gente não tem capacidade de dizer que se tivessem 6 estações por ano, seriam melhores do que 4. 4 é o ideal. A gente consegue atrapalhar tudo, fazer as mangas brotarem, as mangas aparecerem como frutas em agosto, que já é uma atrapalhação tremenda. Mas melhorar a gente ainda não alcança. A gente consegue atrapalhar. E apesar dos ciclos de temperaturas mais frias ou mais quentes serem um fenômeno natural, ser um ciclo natural, a nossa atividade, o nosso modo de vida faz com que isso tenha bagunçado. Ficou bagunçado. A gente está alcançando temperaturas cada vez mais altas, na média, o que não significa que a gente vai ter um invernozinho mais ameno. O frio também está ficando mais frio, a gente está tendo amplitudes de temperatura maiores. Isso perturba as correntes marítimas, o fluxo dos ventos, o regime de chuvas, e aí a gente tem mais seca, chuvas catastróficas, como o pessoal do Rio Grande do Sul sofreu no ano passado. Seca, menos alimento, chuva, tudo interditado. Diminui a nossa capacidade de produção, se a gente vê do lado econômico. Estamos produzindo menos por causa dessa bagunça que a gente já está fazendo. Então, à medida que a gente toma uma consciência individual, tomamos uma consciência coletiva, a gente precisa chegar num nível maior. Porque realmente, o tal está aí. Ou você anda nesse caminho, e aí acontece isso, ou você não está nele e acontece a bagunça toda. Não tem negociação com o tal do tal. Você não chega lá para o tal, entorta um pouquinho, tal é caminho. Entorta um pouquinho o caminho para o lado de cá, só mais uns 15 anos para eu fazer um lucro maior, depois a gente volta para cá. Não tem jeito. Vamos ver o poema número 5. O céu e a terra não têm benevolência. Todas as coisas são cães de palha para eles. O que é cães de palha? Quem leu os comentários e sabe o que é cães de palha? Por que usou essa figura de cães de palha? Lá antigamente, uns 6.000 anos atrás, o povo que habitava a China via os fenômenos da natureza e achava que eram deuses e fazia sacrifícios para esses deuses. Pegava os bichinhos e matava como sacrifício. Deu uma seca, queima o bicho. Coitado do bicho, não tem nada a ver com a seca, mas queima o bicho para ver se chove. Enfim, esse comportamento. Depois de um tempo, não. Isso aí, não. A gente está acabando com uma vida. Então, em vez de pegar o cachorro e fazer um churrasco para ver se chovia, fazia um cachorrinho de palha e queimava o cachorrinho de palha. Uma coisa mais à frente e acima.
Então cães de palha é isso, é uma coisa descartável, como os copinhos de plástico. Cães de palha, usou, pronto, resolveu. Só que a palha tem um ciclo, o plástico não. Então para esse caminho, o que está em volta é assim, ou você está andando o caminho e aí você chega lá, ou você está fora do caminho e arca com as consequências. O caminho não vai se entortar para você entrar nele, ele está à disposição. Somos médicos. Eu e o José Carlos já vimos, sei lá quantos casos de diarreia. É criança e adulto também. Tá tudo bem, de repente ele come alguma coisa e chega lá no intestino e dá uma desequilibrada no intestino. O nosso intestino ele não é desabitado. Tem muitos habitantes no nosso intestino. Se a gente for ver o peso, a gente até se assusta de quantos habitantes a gente carrega por aí. Quantos quilos? Olha o tanto de quilos. Popularmente a gente chama de flora intestinal. Na propaganda lá da televisão vive falando da tal flora intestinal. Então temos muitos habitantes aqui no intestino e aconteceu alguma coisa, teve um desequilíbrio. O bichinho lá dentro, que não causava mal algum, começou a causar mal. Está lá secretando uma toxina. Ele estava de boa, porque a população estava controlada desse bichinho. Ele aumentou pelo desequilíbrio e agora o tanto de toxina que ele está produzindo está irritando a parede do intestino. E o nosso intestino, como defesa, começa a jogar líquido. Vamos botar isso para fora. Uma diarreia secretória. Aumentou um monte de água, a pessoa se desidrata para encher o intestino de água e aquilo se lavado. Quando eu olho a situação do nosso planeta, eu vejo mais ou menos isso. A gente cresceu demais e a gente está produzindo uma toxina para o nosso planeta. A gente é muito pequenininho, a gente não tem condição nenhuma de salvar o planeta. A gente pode acabar com a gente mesmo. Se a gente acabar com a gente mesmo, o planeta continua numa boa. As baratas vão continuar aí, numa boa. Teve um documentário, ou melhor, uma versão ficção, mas recriando o acidente de Chernobyl. Tem numa plataforma de streaming. Nenhum ser humano mora lá mais naquela região, é uma zona proibida. Mas vivem cachorros e outros bichos, já que a gente falou dos cães de palha. Estão estudando os cachorros, porque os cachorros estão muito de boa lá. Eles entram nos depósitos radioativos, saem, caçam os ratos, que também estão muito de boa lá. E estão muito de boa, não está nascendo cachorro de duas cabeças, não, estão cachorros. Uma outra mutação, eles estão mudando para chegar nessa condição, por favor. Os bichos não. E o que aconteceu? Quando a gente, naquele ponto crítico, em todo mundo se recolheu, e todos os outros espaços foram abertos para os animais, eles voltaram. Apareceram veados nas ruas de Los Angeles, né? Pinguins lá na Argentina andando pela rua. Se a gente saia, a natureza está muito de boa. A gente consegue acabar com a gente mesmo e boa parte dos outros vizinhos, moradores da casa. Vai passar os humanos, as baratas, os cachorros, os morcegos, os passarinhos cantando, vão estar muito de boa sem a gente. Não cabe a gente salvar o planeta porque a gente não tem essa capacidade. A gente tem que salvar a nossa espécie. Estamos lutando já pela nossa sobrevivência. É só ter esse estado. Muito bem. Finalizando, eu pulei algumas coisas, mas médicos ainda. Mas eu já adiantei a dica. Essas alterações climáticas, elevação da temperatura, eventos extremos, enchentes e secas, estão perturbando a nossa saúde enquanto indivíduos também. Temos muitas doenças, infelizmente só temos uma saúde e muitas doenças. Existem algumas doenças que estão aparecendo mais
por conta dessas alterações climáticas. São doenças sensíveis às alterações climáticas. Quem sabe qual a classe de doenças que é mais sensível a essas alterações climáticas? Respiratórias, eu ouvi alguém falando. As doenças respiratórias, depois as doenças cardiovasculares, depois as arboviroses, são essas doenças transmitidas pelos mosquitos. Dentre elas, de maneira especial, a dengue. A dengue é mais do que o resto das arboviroses. Ano passado foi um ano terrível de dengue. Nosso colega, Dr. José Carlos, médico de família, ele já foi diretor da vigilância ambiental. Então ele sabe da importância do ambiente e do impacto do ambiente sobre a nossa saúde. E agora isso não é mais privilégio do médico ou do diretor da diretoria. Cada um de nós tem que saber o impacto que o ambiente tem sobre a gente. E a gente vai se adequando. Então, na época que a chuva cai na cabeça, é melhor a gente estar aqui na escola. Muito obrigado a todos. A palavra está aí à disposição e aberta a qualquer um que queira contribuir com a conversa, com a fala. Acho que ficaram todos traumatizados.